Invista com Thiago, o podcast de quem investe para quem investe. Olá, aqui é o Thiago Reis, da Suno Research. Eu tô aqui com o Lucas também. Tudo bom, Lucas? Tudo ótimo, e contigo? Tudo bem. E a gente vai falar hoje sobre um dos livros mais importantes, ou aqueles que eu julgo um dos mais importantes, a respeito de investimentos, o The Little Book That Beats the Market. E o Lucas, ele preparou aqui uma série de dúvidas que eu acho que são relevantes para quem quer entender um pouco mais dessa obra e, assim, fazer escolhas de empresas que têm uma alta qualidade a bons preços, que é o que esse livro ensina. Certo, Lucas? É um dos livros mais importantes e sucintos a respeito do mercado. Foi lançado em 2005 e teve uma reedição em 2010 com o nome The Little Book That Still Beats the Market, o livro que ainda bate o mercado. Foi feito pelo Joel Greenblatt. Você conhece a história dele? O Joel Greenblatt, ele era gestor de um fundo. O foco desse fundo inicial dele era investir nos chamados spin-offs. Teve uma rentabilidade muito grande. Os spin-offs são basicamente empresas que saem de dentro de outras empresas. Por exemplo, aqui no Brasil a gente teve a Log, né, de logística. Ela foi um spin-off da MRV. Ela existia dentro da MRV, saiu da MRV para ser uma empresa independente. Se você tinha 5% da MRV, você passa a ter 5% da MRV e da Log. Só que a Log agora é uma empresa independente. Antes ela pertencia à MRV, agora são duas empresas independentes, né? Isso é um spin-off e era isso que o Greenblatt aplicava. Ele comprava muito dessas empresas, ele julgava que existiam grandes oportunidades nela. Ele até escreveu um outro livro falando disso, ele já tem 3 livros, mas eu acho que o melhor livro que mais se aplica ao investidor individual é o livro que a gente vai tratar agora, que é o The Little Book That Beats the Market. Em português, é uma tradução que é curiosa, né? Não tem nada muito a ver com o nome americano, com o nome inglês, O Mercado Acionário em Suas Mãos. Mas fora o título, o livro pega bem a essência do conteúdo original. Nesse livro, o Greenblatt acaba criando uma suposta fórmula mágica de investimentos. Na sua opinião, Thiago, existe fórmula mágica? Cara, eu não gosto muito do nome fórmula mágica. Eu acho um pouco, como é que eu posso dizer? Um pouco forçado, um pouco pretensioso demais. Mas eu fiz backtests no Brasil e vi que quem aplicou a fórmula teve resultados muito positivos, muito acima da média. E a fórmula, ela apesar de ter esse nome, Magic Fórmula, que pode até parecer algo meio de fanfarrão, ela utiliza premissas que fazem total sentido. Basicamente, o que quem aplica a Magic Fórmula busca é comprar boas empresas a bons preços. O que é uma boa empresa? É uma empresa que tem uma rentabilidade acima da média. E o que é bom preço? Você paga pouco frente ao lucro, segundo essa fórmula. Você acaba achando essa estratégia de achar boas empresas a bom preço algo de curto, médio ou longo prazo? Essa é uma estratégia para o investidor de longo prazo. E eu te digo por quê, Lucas. Existem períodos que a fórmula não funciona, né? Eu fiz meus testes aqui desde o ano 2000 e teve uma época lá que ele ficou 3 anos performando abaixo da média do mercado, né? Então, poucos investidores têm capacidade de aguentar investir num ativo que está performando durante 3 anos abaixo da média. Então, acho que por isso que poucas pessoas usam. Esse é, inclusive, um dos argumentos do John Greenblatt, né? Já que existe essa fórmula mágica, por que poucas pessoas utilizam? Porque ela funciona no longo prazo e a maior parte das pessoas não tem um horizonte de investimento de longo prazo. Quer encontrar a próxima Magazine Luiza, né? Querem multiplicar seu dinheiro rápido e, às vezes, as coisas não são tão rápidas assim no mercado de capitais. Às vezes você fica 3, 4 anos com o seu dinheiro andando de lado para, de repente, num ano ele dobrar, triplicar de preço. Esse tipo de coisa acontece e as pessoas zeram a sua posição justamente no momento errado. Então, a fórmula não funciona, às vezes, até pelo mesmo motivo que o mercado de capitais não funciona para muita gente, porque as pessoas não casam o prazo do investimento com o prazo que elas têm. O investimento em ações é de longo prazo e aplicar a Magic Fórmula é também de longo prazo. Qual era a vida de Thiago Reis quando você leu esse livro? Cara, eu
gostava mais de aplicar em empresas, já era um investidor, gostava mais de aplicar em empresas que estavam baratas frente a múltiplos, relação preço-lucro, dividend yield, geração de caixa, uma métrica que eu gosto, o shareholders yield, né? Eu não dava tanto valor assim à qualidade do ativo. Isso era lá por 2010. E comprar empresas baratas funcionou até então e deve funcionar até hoje. Mas quem consegue casar ação boa e barata, eu já fiz backtest, a gente até já fez um vídeo com o Léo Abud lá da Sete Investimento, que a gente conseguiu mostrar isso daí. Quem fez isso conseguiu até um rendimento superior. Quem só olha ou para qualidade ou só para preço. Quem consegue casar as duas coisas acabou, pelo menos historicamente, até hoje, tendo um rendimento ainda melhor. Eu estava lendo o livro antes daqui, no final do primeiro capítulo, ele disse que as pessoas, até mesmo do mercado ou fora dele, acabaram aprendendo errado a investir. Você concorda com isso? Não entendi muito bem o contexto que ele disse isso, Lucas, então... Não, porque ele começa o livro ensinando coisas básicas, falando com o filho dele, citações à cultura pop, a Karate Kid, um filme famoso e tal, e ele acaba mostrando que o investimento ele pode ser algo que as pessoas podem levar para si de uma forma lógica, de uma forma coerente, de uma forma fácil, tranquila, sem muita necessidade de acabar fritando por isso, fazendo as pazes com a matemática também, né? Enfim, ele tenta, no começo do livro, mostrar que investir em ações ou entender um negócio não é tão complicado assim, né? Ele até faz, se não me engano, uma analogia com uma lojinha de limonada, né? E mostra que empresas boas, empresas que conseguem vender mais na mesma banquinha, são melhores que as empresas que vendem menos. Então, vamos procurar as empresas mais rentáveis e comprá-las num bom preço. É um livro que tem esse caráter até educativo, apesar de ser um dos livros que eu acho uma das ideias mais admiráveis, vamos dizer assim, do mercado de capitais. Ele é um livro que é simples, acho que qualquer um que lê vai conseguir entender. Esse livro ele alia dois conceitos importantíssimos no mundo dos investimentos. O primeiro se chama em inglês Return on Capital. Thiago Reis, o que é isso? O Return on Capital, uma métrica que avalia a lucratividade de um negócio, né? Quanto mais rentável, melhor. E a métrica que o Greenblatt sugere é o retorno sobre capital empregado. O que seria isso? Seria o imobilizado mais o capital de giro. O que é o imobilizado? O que a empresa tem de fábrica, de maquinário, de imóvel, de propriedade, etc. Mais o capital de giro, que é o estoque, mais o contas a receber de clientes, né? Às vezes a empresa vende a prazo, menos o que ela está devendo para fornecedores. E pega tudo isso e divide pelo lucro operacional. Na verdade, é o lucro operacional dividido por tudo isso. Quanto maior essa métrica, melhor. Quanto mais a empresa consegue lucrar perante os seus ativos, melhor. A segunda parte é o Earnings Yield. O que é Earnings Yield em português e que esse indicador acaba mostrando na empresa? O Earnings Yield é uma métrica que eu não conheço o nome em português, acho que não tem, se eu não conheço até hoje é porque provavelmente não tem, e basicamente ele tenta mensurar o quão barato está um papel perante o seu lucro, né? Então, lucro operacional no caso. Então, ele é um índice calculado através da divisão entre o lucro operacional, o EBIT, dividido pelo preço, né, o valor de mercado, mais o endividamento líquido da empresa, né? Então, quanto mais a empresa lucra perante o seu enterprise value, que é esse número que eu falei agora há pouco, melhor aquele negócio. Aliás, mais barato aquele negócio. E, geralmente, se você compra coisas boas e baratas, combinando os dois, você vai estar fazendo um bom negócio. Então, qual é a fórmula mágica do Greenblatt, afinal de contas? Tá bom, a fórmula mágica ela busca conciliar esses dois critérios. Um de qualidade, que é o lucro operacional sobre o capital tangível, né? E o outro que é o que a gente acabou de falar agora, que é o Earnings Yield, né? Então,
Se você combina essas duas coisas, a ideia é que você compre empresas boas e baratas, né? Como que ele mistura as duas coisas? Basicamente, ele cria um ranking do maior para o melhor, do maior para o menor, né? Então, a empresa mais rentável fica em primeiro, a empresa menos rentável fica em último, e a mesma coisa da mais barata para a mais cara. A mais barata fica em primeira e a mais cara naquele indicador fica em último. E daí cria uma tabela que seria a soma de um com o outro e tenta comprar as empresas mais baratas, né? Então, você não vai comprar a empresa mais barata, nem necessariamente a melhor empresa, você vai estar comprando a empresa que melhor combina essas duas coisas. Não é muito diferente, sei lá, do Campeonato Brasileiro, né? Tem o primeiro turno, o segundo turno. Ganha o campeonato, não necessariamente quem ganhar um turno ou outro ganha quem ganhar a soma deles. Essa é a ideia por trás da Magic Formula, combinar essas duas coisas para criar um ranking, um terceiro ranking, e aí você comprar as empresas que ele sugere, que é comprar o quartil inferior das empresas mais baratas. Você acha útil para o investidor usar fórmulas como essa quando ele está adentrando o mercado? Cara, eu gosto muito da ideia, eu fiz backtest e vi que funcionou. Eu, particularmente, não saio comprando todas. Eu até olho de vez em quando para ver quais empresas estão fazendo parte lá. Pode até ser um indicador para ver qual empresa dá uma analisada a maior profundidade. Existe gente que argumenta que o certo é comprar tudo mesmo e nem precisa fazer muita análise. Esse pessoal é o pessoal que segue a filosofia do Factor Investing. Eu acho que funciona, quem fizer isso vai se dar bem ao longo do tempo, mas eu prefiro ser seletivo dentro das empresas que sobram. É aí que pode acabar vindo aquele cheirinho para você executar a checklist que a gente falou no outro episódio, fazer valuation, etc. Isso, eu gosto de fazer exatamente isso, combinando todas essas coisas que a gente já falou aqui, cara, valuation, a checklist, a Magic Formula. Eu gosto de combinar todos esses conceitos que a gente já fez para chegar numa carteira que tenha empresas com esse perfil. Você consegue resumir rapidamente o que é o Factor Investing? Cara, o Factor Investing, ele é uma filosofia de investimentos que busca compor um determinado portfólio de ações seguindo uma estratégia baseada só em fatores. Então, vamos comprar aqui empresas de alta qualidade, né? Vamos investir em empresas que pagam dividendo, porque essas estratégias ao longo do tempo foram vencedoras, então a gente acredita que o passado vai se repetir, então a gente sai comprando participações iguais em todas as empresas que passam um determinado filtro, poderia ser esse filtro da Magic Formula. Historicamente, quem fez isso fez um negócio bom acima da média, assim, teve um retorno acima da média, mas eu particularmente prefiro ser ainda mais seletivo e só comprar as empresas que sobraram. Você acha que um dia essa fórmula mágica do Greenblatt ela pode acabar caducando? Até mesmo o Greenblatt diz no livro que a fórmula do Ben Graham não acaba funcionando muito porque ele fez a fórmula dele numa época que as ações estavam muito baratas depois da Grande Depressão e as pessoas não tinham uma demanda muito grande pelo mercado de ações. Sim, toda fórmula pode ficar desatualizada. Eu acho difícil essa ficar ao longo do tempo porque ela respeita algo que deveria funcionar sempre, né? Você comprar empresas boas e baratas só deveria deixar de funcionar se essas empresas deixarem de ser boas, né? Isso pode acontecer. Existem várias empresas que foram muito boas, Cielo. Por quê? Por conta de mudanças nos seus ambientes competitivos. Vou te dar um exemplo. A Eternit era uma empresa muito lucrativa, deixou de ser. A Cielo era uma empresa muito lucrativa, deixou de ser. No caso da Eternit, ela até veio a pedir recuperação judicial, né? Por quê? Porque cada uma dessas empresas tiveram mudanças no ambiente competitivo. Mas fora isso, comprar empresas boas e baratas, na média, deveria produzir retornos bons ao longo do tempo. Então, eu acredito que isso aí vai demorar muito para ser substituído. Comprar empresas boas e baratas tende a funcionar bem ao longo do tempo. Na sua opinião, tem uma frequência ideal para checar isso a cada 2, 3 meses, ver o andamento da empresa? Eu acho que todo mundo deveria pelo menos analisar a cada trimestre as empresas, né? Elas soltam resultados trimestrais. Lógico, nós que somos analistas, a gente está em constante comunicação com as empresas, mas as demais pessoas que não são profissionais de mercado, acho que poderiam acompanhar as empresas que investem a cada 3 meses, inclusive rever a fórmula a cada 3 meses também, né? Porque às vezes uma empresa passa hoje e amanhã pode não estar passando porque ou ela valorizou ou deixou de ser uma boa empresa. Então, a cada 3 meses é um bom time
timing para se avaliar o seu investimento. Uma pergunta que eu acabo sempre retornando de uma forma ou outra nesse momento que a gente está vivendo, o Greenblatt, ele nos primeiros capítulos, ele resume a grande dificuldade do mundo dos investimentos é tentar descobrir o futuro. Inclusive, quando o futuro fica instável, que é o momento que a gente vive atualmente, você tem uma corrida a portos mais seguros. Quando ocorre um risco sistêmico, o trabalho de prever o futuro acaba sendo prejudicado e muita gente não sabe no que vai dar. É aí que acabam residindo as grandes oportunidades, na sua opinião? Como é que isso acontece na sua vivência no mercado, Thiago? Nos momentos de maior crise que eu vivi, e quando eu estudei e conversei com outros investidores, eles também têm essa impressão, é que no momento mais grave de uma crise, a saída não parece tão clara, né? Nunca é tão claro, né? Na crise de 2008 que eu vivi, eu ainda era jovem, mas eu acompanhei bem de perto, eu já era investidor, naquele momento não parecia muito clara a saída, mas depois as coisas foram se rearranjando, né? Teve uma série de ações de Banco Central, uma série de ações fiscais. Tudo isso conseguiu botar a economia de volta no lugar, né? Eu acho que no momento atual é difícil também de imaginar como que vai ser a saída, mas a gente tem que ter um pouco de esperança que nas crises passadas as saídas foram encontradas e eu acho que dificilmente não vai ser encontrada um caminho nessa crise atual. Eu acho que a gente não perdeu algumas coisas importantes nessa crise, né, que é o capital tanto físico quanto o intelectual. A capacidade produtiva da sociedade não se perdeu. Se perdeu durante esse tempo que está parado, mas depois pode se voltar, né? Então não podemos esquecer que essas duas engrenagens do PIB, que são as duas engrenagens mais importantes, a longo prazo não foram alteradas. Então eu acho que em algum momento a gente vai encontrar uma solução para que essas duas variáveis voltem a trabalhar. Eu tenho uma última pergunta a fazer, Thiago, tudo bem? Na sua opinião, qual é o papel de livros como esse para democratizar os investimentos para geral? Cara, acho que é fundamental a leitura, não só para o segmento de investimentos, mas para tudo na vida ela é fundamental. Eu acredito que quem lê se desenvolve, está mais capacitado, está mais preparado para produzir bons resultados no futuro, e esse é um dos livros que eu indico, foi um dos livros que mudou muito a minha forma de pensamento, talvez tenha sido o livro mais importante dos que eu considero de investimento. Então, esse é um dos livros que eu recomendo, não só esse, mas vários outros, e a figura do livro é muito importante. Lógico que não é a única forma de aprendizado, né? Eu imagino que todo mundo já aprendeu alguma coisa com vários outros canais de informação, né? YouTube, podcast como esse aqui, cada vez mais redes sociais, o próprio Google, né? Mas livros serão sempre uma forma de você se desenvolver. Você acha que um livro simples como esse, as coisas deveriam ser mais simples? Ou quando é bom demais para ser verdade, acaba sendo bom demais mesmo? Não, eu acho que esse livro aí, cara, que você lê numa tarde, ele é bom mesmo, ele é bom de verdade. Se fosse possível fazer livros simples, eu acho que todo mundo se daria melhor, mas eu acho que muitas vezes o escritor, ele se vê numa pressão de fazer um livro grande para fazer volume, né, para fazer um livro com muitas páginas, que às vezes ele acaba não sendo tão direto. Esse livro aí não teve essa preocupação, não. Você lê numa tarde, e eu considero esse um dos melhores livros de investimento. Você chegou a conhecer o Joe Greenblatt? Cheguei, sim. Eu me lembro que em 2011, ele foi num evento que eu estava e eu fui um dos sorteados para participar de um café da manhã com ele. E eu até falei com ele, né, que eu fiz o backtest da estratégia no Brasil, achando que ele ia querer bater papo e tal. Ele não quis bater muito papo, não. Ele não pareceu ser um cara dos mais simpáticos que existem, mas o livro é muito bom. Então, é um cara que a gente vai ser eternamente grato. É um cara direto na vida escrita e na vida real também. É uma pessoa sem muito carisma, vamos dizer assim, mas muito boas obras dele. Então eu recomendo lerem o livro dele.
E olha, se você quiser mandar uma dica de literatura, uma dica de tema, contate o Thiago no Instagram dele, no Twitter dele, também pode me contatar, mas principalmente ajude o agregador ou o YouTube a perceber que esse conteúdo é bom, então dá o like e siga o Invista com o Thiago, não é mesmo, Thiago? É isso aí, a gente tem feito vários desses podcasts, vamos ter mais e mais podcasts saindo ao longo das próximas semanas. Eu acho que é uma ferramenta incrível aí para você acompanhar o mundo de investimentos, não só investimentos, tem muitos bons podcasts em todos os segmentos. Eu acho que é uma ferramenta incrível e o Lucas está fazendo um excelente trabalho aqui conduzindo os nossos podcasts. E é isso aí, muito obrigado, Thiago, e muito obrigado a você. Espero você na próxima quarta-feira no podcast e domingo no YouTube com mais um Invista com o Thiago.